Caríssimos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, que é uma continuação da leitura do profeta, da leitura do livro do profeta Isaías, nós podemos ouvir esta belíssima oração de Isaías reconhecendo a misericórdia de Deus e a sua bondade. Deus que não abandona o seu povo. Vocês se recordam, para que nós compreendamos bem este louvor de Isaías, o povo de Deus, o reino de Judá, o reino do sul, estava com medo de inimigos que vinham a ele, que vinham para lhe destruir. Ele então pediu ajuda a um outro país, a um país pagão. E Deus tinha dito ao povo de Deus: não peça ajuda. Isto que esses dois países estão vindo para fazer, o intento deles não se realizará. Confie em mim. Só que Israel não confiou e, com medo, pediu a ajuda daquele país pagão. Por que Deus não queria? Porque sempre com a aproximação de uma nação pagã existia uma contaminação dos valores, da religião, dos costumes daquele povo. E sem falar que Deus sabia que aquele povo iria escravizar o povo de Deus, o reino de Judá. Deus disse: não faça isso. Mas eles, querendo encontrar segurança, fizeram aquela aliança com a Síria. Com o passar do tempo, aquela aliança que Deus não havia aconselhado, Deus tinha dissuadido de fazê-la, não faça. Pois bem, com o passar do tempo, a situação se complicou. A Síria, que antes era amiguinha, começou a oprimir o povo de Deus. E o povo de Deus agora quer se libertar da Síria. E aí pede ajuda do Egito. A Sagrada Escritura usa para essa situação a expressão um abismo que atrai outro abismo. É um pecado que atrai um outro pecado. Você entra numa situação de pecado e, para de alguma maneira se livrar ou se manter naquela situação, vem um outro pecado. É uma mentira que puxa outra, é um pecado que puxa outro, é um abismo que atrai outro abismo. Pois bem, se envolveu com a Síria, ao contrário da vontade de Deus. Agora, para se libertar da Síria, se envolvia com o Egito e, no fim das contas, não conseguiu se libertar da Síria. A Síria veio e oprimiu ainda mais, invadiu, despojou Jerusalém dos seus bens, quase que destruiu o povo de Deus. Destruiu a cidade, mas o povo de Deus ainda continuou existindo. Mas foi grande o sofrimento. Então o profeta Isaías hoje, vocês podem perceber no capítulo 26, no versículo 17, o profeta Isaías compara essa situação às dores de uma mulher grávida. Ele diz assim, que quando a mulher está grávida, quando está prestes a dar à luz, ela se contorce, ela grita cheia de dor, mas logo depois vem a criança. Mas Israel se contorceu e retorceu-se, mas dali nada saiu. Foi um sofrimento para nada. Versículo 17. Como a grávida, quando lhe chega o parto, se retorce e grita de dor, assim éramos nós em tua presença. Concebemos, nos retorcemos, demos à luz vento. Isto é, tudo aquilo para nada. Tanto sofrimento para nada. Tantas maquinações, primeiro com a Síria, depois com o Egito, para nada. Porque eles estavam no pecado, eles estavam na desobediência. Pois bem, é nesse contexto de dor, de sofrimento, que Isaías então, em nome do povo, bate no peito. E ele vai fazer o quê?
cantar a misericórdia de Deus, cantar a providência divina. Logo no início, nós ouvimos no versículo 8: na senda de teus julgamentos, Senhor, esperamos e invocamos o teu nome com ânsia. Isto é, no coração do profeta não há revolta, mas reconhecimento. Nós reconhecemos, Senhor, que nós pecamos, nós reconhecemos, Senhor, que nós nos afastamos de Ti, e nós reconhecemos que é na senda dos Teus julgamentos que nós iremos encontrar novamente a felicidade. Minha alma anseia por Ti de noite, e meu espírito em meu interior madruga por Ti. O meu espírito acorda cedo para te buscar. Versículo 10: se o perverso é tratado com clemência, não aprende a justiça. Se lhe levantas a mão, eles não olham. Isto é, se Deus é bom com o perverso, ele continua na sua perversidade. Se Deus o castiga, ele não aprende com o castigo. Isaías, então, ele quer o quê? Ele quer aprender com aquele sofrimento que Deus está mandando para a sua nação. Isto é, que tudo isso, Senhor, nos faça aprender que os caminhos longe de Ti são vãos. Meus irmãos, é uma sabedoria, porque às vezes nós dizemos assim: se fulano não aprendeu pelo amor, aprenderá pela dor. Quem foi que disse que necessariamente aprenderemos pela dor? Às vezes, meus santos, nem pela dor aprendemos. Às vezes, nem quando o sofrimento nos visita aprendemos, mas muito pelo contrário, nós nos endurecemos no pecado, endurecemos o nosso coração e não aprendemos que Deus guia a história. O que Isaías, em meio ao sofrimento, está cantando é o quê? Lembre-se, recordem-se, a nação está espoliada, está destruída, está empobrecida, e Isaías está louvando a providência de Deus. Deus está guiando a história. Meus irmãos, essa é uma realidade que nós não podemos nunca nos esquecer. Pode ser, e não serão poucas vezes, pode ser que nós tenhamos dificuldade de explicar como é que a providência divina se aplica naquela situação concreta. Pode ser, mas nós nunca devemos nos esquecer que mesmo que tenhamos dificuldade de explicar a divina providência, nós cremos que Deus guia a história. E nós queremos, redobrando a nossa confiança em Deus, amar nosso Senhor, nos colocar debaixo da sua proteção, para que tudo aquilo concorra para o nosso bem. Pois bem, assim estava então fazendo Isaías, louvando a Deus, dizendo: Senhor, estamos sofrendo, os perversos não aprendem com isso, nós queremos aprender. Os maus não aprendem com os teus juízos, nós queremos aprender. Senhor, tu nos governarás em paz, porque todos os nossos empreendimentos tu os realizas. Isto é, o que é que Isaías está dizendo? Senhor, nós estamos sendo governados por Ti. Nós estamos sendo castigados? Sim, Senhor, mas é por Ti. Nós estamos sendo repreendidos, sim, mas é por Ti, e isso nos dá paz. Sem dúvida, meus santos, se nós fizermos uma leitura, às vezes quando se diz isso, que Deus nos castiga, as pessoas ficam como que meio revoltadas, dizendo: não, Deus não nos castiga. Misericórdia, graças a Deus, Deus nos castiga. Porque se os sofrimentos da minha vida fossem simplesmente consequências dos meus atos, fossem situações quaisquer, eu estaria entregue a mim mesmo. Mas se os sofrimentos da minha vida vêm das mãos de Deus, eles concorrerão para o meu bem.
Se as desgraças, vamos aqui aumentar ainda mais, se as desgraças que me aconteceram sem uma explicação qualquer, por acaso, eu sou um desgraçado. Mas se as desgraças que me acontecem neste mundo vêm das mãos de Deus, elas concorrem para a salvação da minha alma, para a minha salvação eterna, são um cuidado de Deus. E nós nos enchemos de esperança. Por quê? Porque sabemos que Deus tem o mundo em suas mãos. A gente não canta isso, né? Ele tem o mundo em suas mãos. Ele é meu Deus e nosso Deus. Ele é meu Pai e nosso Pai. Então isso nos enche de esperança e de alegria. Deus está no comando. Se eu suplico a Deus uma graça que pelo menos que eu a compreendo como muito importante, muito desejosa por mim, e eu não a alcanço, se eu digo, não é Deus que está me negando essa graça, eu não alcancei, porque não tinha que alcançar. Isto é, de alguma maneira, desesperador. Por quê? Porque eu estou entregue a mim mesmo. Mas se eu digo, não, Deus não me concedeu esta graça, porque Ele tem um outro plano para mim. O meu coração encontra paz. Isso é, Deus sabe o que é o melhor para mim. Eu não sei. Ele é o meu Criador. Eu sou sua criatura. Então é esta a certeza do profeta Isaías. E é isto que ele está louvando a Deus e pedindo ao Senhor. Que tudo isso nos leve a Ti. No versículo 16 da primeira leitura de hoje, nós ouvimos, segundo a tradução da CNBB, nós ouvimos aqui: Senhor, eles a Ti recorreram na angústia, exageraram na superstição, exageraram no pecado, veio-lhes o Teu castigo. Na Bíblia do Peregrino, a tradução é um pouquinho diferente. Senhor, no perigo, corremos para Ti, quando apertava a força da Tua correção. Isto é, na dificuldade, nós aprendemos a nos voltar para Ti. É aquilo que eu falei um pouquinho antes. Não foi pelo amor, foi pela dor. Quando a dificuldade apareceu, nós fomos para Ti. Na Bíblia de Jerusalém, a tradução ela é um pouco mais expressiva. E essa realidade se apresenta de uma maneira mais clara. Senhor, na angústia Te buscamos, nos entregamos à oração, porque o Teu castigo nos atingiu. No sofrimento Te buscamos e Te procuramos na oração, porque veio o castigo. Isto é, nos voltamos para Ti, porque o castigo veio para nós. Percebem aqui a visão cheia de esperança? Fomos castigados, e porque fomos castigados, nós aprendemos a rezar. Nós aprendemos a voltar para Deus. Meus irmãos, esta realidade, esta graça que nós precisamos pedir a nosso Senhor todos os dias. Meu Deus, que tudo, sejam as coisas boas ou as coisas más, aquilo que eu interpreto como mal, sejam as coisas boas ou as coisas más, mas que tudo me ensine a voltar para Ti. Só que o voltar-se é o voltar-se para Deus que faz com que o sofrimento se transforme em graça. Porque o sofrimento pelo sofrimento, ele não é bom para ninguém. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de não ser atendido numa prece. Ninguém gosta de passar por uma privação. Ninguém gosta de passar por uma tribulação. Mas quando nós nos voltamos para Deus, aquela situação se transforma em bênção para nós. É isso então que no Evangelho de hoje nosso Senhor pede: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Nosso Senhor pede isso,
que nós nos voltemos para Ele. Quando eu era seminarista, nas minhas crises existenciais, quantas vezes eu ia procurar meu diretor espiritual, reclamando da vida, dos meus pequenos sofrimentos, minúsculos, mas que eu os vivia como se fossem sofrimentos maiores do mundo. E eu ia reclamar a Ele, chorar as minhas mágoas, e eu já sabia o que Ele ia dizer. Ele ia olhar para mim e dizer: meu filho, que geralmente era a mesa dele, e atrás dele tinha um escritório, tinha um crucifixo, isso lá em Maceió. E ele dizia: meu filho, olhe para a cruz, volte-se para a cruz, procure nosso Senhor crucificado. É isso que nosso Senhor está pedindo a nós. Vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. No original grego, não é bem aprendei de mim, é aprendei em mim. Aprendei como eu sou, aprendei a ser como eu sou, aprendei a ser como eu sou. Nosso Senhor, meus santos, Ele aprendeu, diz lá a carta aos Hebreus, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Nosso Senhor Jesus Cristo aprendeu com o próprio sofrimento. Vocês podem imaginar o que é isso? Você falar que o Filho de Deus, Ele aprendeu com o sofrimento. Está lá na carta aos Hebreus, e nós lemos esta leitura e nós fazemos essa leitura durante a Semana Santa. Ir a Jesus, aprender dele, contemplá-lo crucificado, fará com que nós tenhamos os seus sentimentos no nosso coração. Fará com que nós aprendamos, tenhamos aquela sabedoria de vida, de que não adianta tanto esforço nas coisas do mundo, porque mais cedo ou mais tarde tudo mais passará. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que Deus disse lá no profeta Isaías, tanto esforço para nada. Nós devemos nos esforçar para que nos assemelhemos a nosso Senhor. Nós devemos nos esforçar para aprender a sabedoria de nosso Senhor. Aprendei de mim. Aprender de nosso Senhor a ter um coração semelhante ao seu, a ter uma confiança em nosso Senhor semelhante à sua, a crescer na fé, a crescer no amor, a crescer nas virtudes, porque nós queremos ter um coração semelhante ao coração de nosso Senhor. Isso é o que significa aprendei de mim. Isso fará com que nós façamos tudo na nossa vida concorrer para o nosso bem e para a nossa salvação. Depois, meus irmãos, com o progredir da leitura, nós veremos se esta oração de Isaías correspondeu à situação concreta de Israel. Aquilo estava no coração de Isaías. Isaías louvou a Deus na dor e aprendeu na dor a lição de amar a Deus, buscar a Deus e não se deixar levar pelos sofrimentos. Israel é uma outra história. E nós? Que lição nós tiraremos no dia de hoje? Voltaremos para nossas casas, para os nossos trabalhos, para as nossas atividades. Voltaremos de alguma maneira com as feridas que carregamos no nosso coração, com as decepções, com aqueles apegos. O que é que nós faremos com tudo isso? Nós iremos sacrificar tudo isso a nosso Senhor e dizer: Senhor, nisso eu não encontro a minha felicidade. Nós iremos entregar a nosso Senhor toda esta realidade, ou nós iremos entregar a Deus tudo aquilo a que nós nos sentimos apegados e dizer: Senhor, só em Ti está a minha alegria, só em Ti está a minha salvação. Nós iremos aprender esta sabedoria que o profeta Isaías canta hoje, ou iremos continuar como Israel, sem aprender com as coisas boas e nem aprender
com os sofrimentos que Deus lhe envia. Que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos conceda a graça de aprender a sua sabedoria, para que possamos crescer no amor de Deus, na santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.